terceiro ano. Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos juntos e estarmos aqui para fazermos mais um aprendizado. Que delícia matar a nossa saudade. Meus amores, desejo a todos uma ótima tarde. Papais e mamães, sejam todos muito bem-vindos, que possamos aprender cada vez mais e fazer um ótimo trabalho. Peço também a alguns aí que não brinquem no chat hoje. Vamos prestar atenção na aula, nas explicações para ficar mais inteligente do que já somos, ok? O chat ele não foi feito para brincadeira, ele foi feito para tirar dúvida, responder a professora quando a professora pergunta. Ele não foi feito para brincar nem mandar imagens, emojis, desenhozinhos. Ele foi feito para a gente trocar as informações para fazer um aprendizado. Combinado, meus amores? E esses desenhos, queremos ou não, esses assuntos fora do contexto da aula, eles tiram a atenção do colega e tiram a sua também, tá bom? Confio em você. Não esqueçam de acessar o link de presença, porque o link de presença é ele que vai garantir a presença em todas as disciplinas do dia, tá bom? Bacana. Então, eu te dei uma matriz de português, a número 33, com vários assuntos que a gente já viu. Então, a gente vai recordar para você ficar craque na sua cabecinha e não esquecer mais. Combinado? Bacana. Acompanha comigo a leitura do texto, para a gente entender. Esse texto eu achei ele muito engraçadinho, sabe por quê? Porque pode acontecer com qualquer um. A gente pode acontecer com engolir ou engasgar com alguma coisa e a gente tem que saber o que faz. Agora, o que não deve fazer é falar mentira para o papai e para a mamãe. Né? Porque numa hora dessa aí, como que vai acreditar em você se você tiver esse hábito? Então a mentira não é amiga de ninguém. Ela é feia. Ela faz as pessoas ficarem desacreditadas. Então não pode mentir como essa menininha fez. Combinado? Bacana. Acompanha comigo então aí. Vamos lá na leitura do nosso texto. Festa de aniversário. Leonora chegou-se para mim, a carinha mais limpa do mundo. Engoli uma tampa de Coca-Cola. Levantei as mãos para o céu, mas essa agora era uma festa de aniversário, um aniversário dela própria, que completava 6 anos de idade. Convoquei imediatamente a família. Disse que engoliu uma tampa de Coca-Cola. A mãe, os tios, os avós, todos a cercavam, nervosos e inquietos. Abre a boca, minha filha. Agora não adianta, já engoliu. Mas engoliu como? Quem é que engole uma tampa de cerveja? De cerveja não, de Coca-Cola. Pode ter ficado na garganta. Urgia que tomássemos uma providência. Não ficássemos ali feito bobos. Peguei-a no colo. Vem cá, minha filhinha, conta só para mim. Você engoliu coisa nenhuma, não é mesmo? Engoli sim, papai. Ela afirmava com decisão. Consultei o tio baixinho. O que é que você acha? Ele foi buscar uma tampa de garrafa, separou a cortiça do metal. O que é que você engoliu? Isso ou isto? Cuidado que ela engole outra, adverti. Isso, e ela apontou com firmeza a parte de metal. Vou sair com ela. Sugeriu que era melhor que ela fosse andando, pois auxiliava na digestão. No hospital, o médico limitou-se a apalpar a barriguinha, cético. Dói aqui, minha filha? Quando falamos em radiografia, revelou-se que o aparelho estava com defeito. Só no pronto-socorro da cidade. Batemos para o pronto-socorro da cidade. Outro médico nos atendeu com solicitude. Vamos já ver isso. Tirada a chapa, ficamos aguardando ansiosos a revelação. Em pouco tempo o médico regressava. Engoliu foi a garrafa. A garrafa? Exclamei. Mas era uma gracinha dele, cujo espírito passava muito ao largo da minha aflição. Certamente precisaria operar, não haveria de sair por si mesmo. O médico pôs-se a rir de mim. Não engoliu coisa nenhuma, o senhor pode ir descansado. Engoli sim, afirmou a menininha. Como é que você ainda insiste nisso, minha filha? Que eu engoli, engoli e depois desengoli. O médico e eu começamos a rir e lá se foi a festa de aniversário. Olha que pena, por uma atitude errada da menininha de falar mentira, o que aconteceu? Ela perdeu a festa de aniversário. Por isso que a mentira, ela não é amiga de ninguém.
e a gente não deve falar mentira. Seja o que for, o problema que for, sempre conte a verdade para o papai, para a mamãe e para as outras pessoas. Combinado? A gente só pode corrigir um ato que estiver errado se a gente assumir que a gente fez errado, né? E as pessoas erram. Não quer dizer que é o fim do mundo porque errou, não. A gente tem que aprender a perdoar e a aprender com os erros, a não fazer mais. Combinado? Bacana. Então vamos seguir na leitura do texto, ver o que está perguntando? Então vamos lá. Acompanhe com a sua professora. De acordo com a leitura do texto, responda. O pai ficou preocupado com o que a menina disse que havia feito. Quem ele consultou primeiro para pedir ajuda? Ele consultou o tio. Ele convocou a família, ele não consultou a família, ele avisou a família, mas ele consultou foi o tio. No primeiro atendimento que a menina recebeu, no primeiro hospital que eles foram, não fez um diagnóstico completo, porque não tiraram radiografias. Explique por que isso aconteceu. Aqui no texto fala, porque revelou que o aparelho estava com defeito. Aparelho com defeito não tem como tirar radiografia, não é mesmo? Não tem condições de tirar, porque ele está com defeito. Aí mandou, né, para o pronto-socorro. Isso só pode acontecer. Às vezes vai fazer um atendimento, você chega no hospital, não tem a medicação, não tem a especialidade do médico, eles te encaminham para outro hospital. No caso aí, eles não tinham como tirar radiografia para saber se a tampinha estava dentro da barriguinha dela ou não. Então eles tiveram que ir para outro hospital para tirar a radiografia e comprovar que não houve, né, nenhum problema, que ela não engoliu nada. Vamos continuar então na nossa correção. O pai, ao levar a filha ao médico, queria carregá-la. Por que não o fez? Porque, olha, ele falou aqui, ó, sugeriram, né, o tio sugeriu que ela fosse andando, porque auxiliaria o quê? Na digestão. Se ela tiver engolido alguma coisa, estiver no estômago, a partir do momento que ela estiver movimentando, ia auxiliar na digestão e acabaria, né, ou saindo ou indo para o intestino, né? Então vamos ver. Depois, quantos parágrafos o texto possui? Lembra que nós falamos sobre parágrafos? Parágrafos nós contamos no texto, esses espaços que tem aqui, ó, na primeira linha. São esses espaços que dão a contagem dos parágrafos. Só na primeira linha, tá vendo? As outras linhas não, ó. Então todos esses espaços aqui, eles são do mesmo tamanho e nós chamamos de parágrafo. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do lado de cá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parágrafos. Muito bem para quem acertou. Parabéns se você acertou. Agora, o número 3, eu misturei um pouquinho de cada coisa que a gente estudou. Substantivo, próprio, comum. Eu misturei classificação quanto ao número de sílaba, os dígrafos, que a gente já viu lá atrás, os tipos de frases, olha que legal, palavras que o substantivo está no diminutivo. Então, para que é isso? Porque nós estudamos português para aplicá-lo em alguma coisa. E nós vamos pegar nessa atividade e vamos aplicar todos os conhecimentos que a gente fez até hoje. Combinado? Bacana! Eu tenho certeza que você dá conta. Então, acompanhe comigo. Pediu para você voltar ao texto, ler o parágrafo. Então, você conta o parágrafo de novo para você saber o parágrafo certo que você tem que olhar. Tá bom? Joia! Acompanha comigo. Então, vamos lá. Volte ao texto e retire as palavras pedidas. Bacana. Substantivo comum. Substantivo comum é aquele substantivo que é escrito com a letra minúscula e que dá nome aos seres que existe mais de um. Então, vamos lá. Terceiro parágrafo. Então, vamos no texto contar. 1, 2, 3. Terceiro parágrafo, 3 substantivos comuns. Então, leia o parágrafo. Levantei as mãos para o céu, mas essa agora. Era uma festa de aniversário. O aniversário dela própria, que completava 6 anos de idade.
convoquei imediatamente a família. Você tinha que escolher 3. Então você tinha mãos, céu, você tinha festa, aniversário, você tinha ano, você tinha idade, família. Você poderia escolher quantos você quisesse, quais, né, você quisesse. São 3. No 5º parágrafo, 2 palavras no grau diminutivo. Então vamos ver lá. O que é? No primeiro você tirou o substantivo comum. No segundo você vai pegar a palavra no grau diminutivo. O grau, nós temos o normal, que é a palavra como ela é, e quando queremos reduzir o tamanho dela, nós falamos no grau diminutivo. Quando queremos aumentar o tamanho dela, nós falamos no grau aumentativo. Então você teria que ir lá no parágrafo tirar 2 substantivos que estão no grau diminutivo. Então, para isso, você tem que ler o parágrafo todo. Não tem como bater o olho e achar. Você vai ter que ler frase por frase para encontrar qual é a palavra que está no diminutivo. Então, vamos lá? Então, acompanhe comigo. Não deixe de acompanhar. 5º parágrafo, 2 palavras no grau diminutivo. Então, vamos contar o parágrafo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Começa a mãe e termina lá no metal. Vamos procurar 2 palavras no diminutivo. Então, vamos lá. A mãe, tios, avós, todos a cercaram, nervosos e inquietos. Abre a boca, minha filha. Agora não adianta, já engoliu. Mas engoliu como? Quem é que engole uma tampa de cerveja? De cerveja não, de Coca-Cola. Pode ter ficado na garganta. O dia que tomasse uma providência, não ficássemos ali feito bobos. Peguei-a no colo. Vem cá, minha filhinha. Filhinha está no diminutivo. Qual é o normal? Filha. Então, filhinha é diminutivo. Conta só para mim. Você engoliu coisa nenhuma, não é mesmo? Engoli sim, papai. Ela afirmava com decisão. Consultei o tio baixinho. Qual é? Baixinho, qual é o grau normal? Baixo. E baixinho está no diminutivo. Então, filhinha e baixinho são as 2 palavras que estão no diminutivo. Agora, você ia procurar no primeiro parágrafo o substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que dá nome aos seres e que é escrito com a letra maiúscula. Pode ser nome de pessoa, nome de cidade, nome de bairro, de países e que é escrito com a letra maiúscula. Então, nós vamos lá no primeiro parágrafo procurar o substantivo próprio. Acompanhe comigo lá, tá bom? Não deixe de acompanhar. Então, vamos lá no primeiro parágrafo. Leonora chegou-se para mim, a carinha mais limpa desse mundo. Qual é o substantivo próprio? Leonora, que é o nome da menina. Isso mesmo. Agora, vamos recordar os tipos de frase? Nós temos 4 tipos que nós estudamos. Primeiro, a afirmativa, quando você está afirmando alguma coisa e termina com o ponto final. A exclamativa, quando nós estamos admirando, surpresa, e nós usamos o ponto de exclamação. A interrogativa, quando nós estamos fazendo uma pergunta e nós usamos o ponto de interrogação. E nós temos a negativa, quando em qualquer lugar na frase nós temos a palavra não. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Então, afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, ok? Então, você teria que ir no texto e procurar frases que foram pedidas. Como é que você vai encontrar isso? Você vai ler o texto todo e procurar a frase completa. Não é só onde está o sinal de pontuação, não. Porque onde está o sinal de pontuação não é a frase. Você tem que copiar a frase completa, ok? Então, acompanha comigo lá. Nunca só perto do sinal, sempre a frase completa. Então, uma frase interrogativa. Então, vamos lá procurar. Olhando a primeira, não tem. Olhando a segunda, não tem. No terceiro parágrafo também não tem. No quarto não tem. No quinto, no quinto já tem muitas. Não é uma frase interrogativa? Olha só no quinto, olha.
Mas engoliu como? Quem é que engole uma tampa de cerveja? Só aí já tem duas. Você engoliu coisa nenhuma, não é mesmo? Olha, isso ou aquilo? Já tem outra. Aqui do lado de cá também tem. A garrafa? Olha que tanto de frase interrogativa. Você pode escolher qual que você quer. Depois, exclamativa. Então, vamos procurar desde o início uma frase que tenha um ponto de exclamação. Uma surpresa, uma admiração. Então, olha, primeiro não tem, segundo... Aqui, ó. Levantei as mãos para o céu, mas esta agora, ao ponto de exclamação aqui, é uma. Vamos ver outras aqui. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Vamos ver lá do outro lado. Vamos ver se nós achamos mais. Com certeza vai ter mais aqui, ó. Ó, vamos já ver isto. É outra. Olha que bacana, já tem mais uma aqui. Muito bem. Aí, perguntou assim, uma frase negativa. A frase negativa é onde vai ter o não. Então, vamos procurar desde o início. Onde tiver um não é uma frase negativa. Então, vamos procurar. Aqui não tem ainda, não, aqui não tem. Vamos procurar. Ó, agora não adianta, já engoliu. É uma frase negativa. De cerveja, não. De Coca-Cola, outra frase negativa. Você engoliu coisa nenhuma, não é mesmo? Há um não aqui. Então, você pode escolher todas as frases que você quiser, que o texto é muito rico de frases. Aí, eu te pedi o seguinte, que você fosse no texto e procurasse palavras polissílabas num determinado parágrafo. O que são palavras polissílabas? São palavras que têm 4 ou mais de 4 sílabas, não é mesmo? Então, quando se tem uma sílaba, nós chamamos de monossílaba. Quando temos duas, nós chamamos de dissílaba. Quando tem 3 sílabas, nós chamamos de trissílaba. E quando tem 4 ou mais de 4, 5, 6, 7, nós chamamos de polissílaba. Então, você tinha aqui no texto, no parágrafo, e encontrar a palavrinha polissílaba que está sendo pedida. Então, vamos lá ver? Então, acompanhe comigo. No 14º parágrafo, 2 palavras polissílabas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é o 14º. Tirada a chapa, ficamos aguardando ansiosos a revelação. Em pouco tempo o médico regressava. Você precisa de quantas palavrinhas? De 2. Ele está rico. Olha aqui. Aguardando é uma. Ansiosos, 2. Revelação, 3. Regressava, 4. Você pode escolher 2 tranquilamente. As 2 que você quiser. Tá ok? Muito bem. Nesse exercício eu coloquei o dígrafo. O que é dígrafo? São encontros de consoantes que, quando falado, pronunciado, elas emitem apenas um único som. Os dígrafos que a gente estudou, você lembra? Fala aí pro papai e pra mamãe para ver se você lembra. RR, SS, CH, NH, LH, o QU e o GU, se depois do U vier a letra E ou a letra I. Muito bem. Então, vamos ver o que está sendo pedido lá na frase? Acompanha comigo, então. Pediu o quê? Vamos lá ver. No 15º parágrafo, uma palavra com dígrafo. Então, vamos ver lá no 15º. Se o 14 é esse, o 15º está aqui, ó. Engoliu foi a garrafa. Qual será o dígrafo que nós vamos ter aqui? Garrafa, porque tem os 2 R's. Muito bem. Agora, eu te falei assim, o número do substantivo, ele indica se o ser está no singular ou no plural. Na última semana, nós fizemos um estudo sobre plurais, lembra? Porque os plurais, eles são diferentes. Existem palavras, categorias de palavras, que tem uma regra nova, uma regra diferente para todos eles. Então, nós treinamos na semana passada alguns e hoje eu trouxe outros para você treinar.
Esses plurais, eles são muito importantes, porque na hora de pronunciar e de escrever, para você escrever de forma correta. Então, não deixe, tá, de fazer a correção e prestar bastante atenção no que muda nas palavras. Porque às vezes a palavra tem o mesmo som e ela vai ter mudar diferente na hora de fazer o plural. Então, preste atenção direitinho, combinado? É um detalhezinho, em português é muito cheio de detalhe. E se você passar esses detalhes sem prestar atenção, o que acontece? Você erra. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, vamos ver lá. Acompanhe com a sua professora. Então, o número do substantivo, ele indica se está no singular ou no plural. Bacana, a gente já sabe disso, não é mesmo? Muito bem. Quando as palavras tiver o M no final, nós vamos retirar o M e vamos colocar NS. M no final, nós vamos retirar e vamos colocar NS. Então, homem vai ficar homens. Nuvem vai ficar nuvens. Não ficou direitinho do jeito que eu queria, não. Não tem problema, eu vou consertando ele aqui. Jóia. Trem vai ficar trens. Álbum vai ficar álbuns. Então, quando terminarem com M no final, quando passar para o plural, vai fazer um plural com NS. Homem vira homens, nuvem vira nuvens, trem vira trens, álbum vira álbuns. Muito bem. Quando nós tivermos o L no final, nós vamos tirar o L e colocar IS. Então, eu tenho pastel, eu vou ter pastéis. Eu tenho jornal, eu vou ter jornais. Eu tenho farol, eu vou ter faróis. Eu tenho sinal, eu vou ter sinais. Então, observe aqui. Quando terminarem as palavras com L, pastel, jornal, farol, sinal, eu vou tirar o L e vou colocar IS. Então, pastel vai virar pastéis. Jornal vai virar jornais. Farol vai virar faróis. Sinal vai virar sinais. Muito bem. Agora, trocando agora o ão por ães. Em algumas situações, o ão vira ãos, igual cidadão vira cidadãos. Em outras situações, o ão vai virar ães. Então, eu tenho capitão, vai virar capitães. O ão, ele é muito complexo. Ele tem hora que ele vira, né? Ele vira o ãos, mas tem hora que ele vira o ães. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. O cão vai virar cães. O alemão vai virar alemães. Peraí que faltou um Lzinho aqui que o computador não saiu. Então, capitão, capitães, cão, cães, alemão, alemães. Então, muitas vezes, muita atenção ao som do ão, porque em situações, em palavras, ele é ãos, mãos, cidadãos. Em outras situações, ele vira ães, capitães, cães. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Agora, em outras palavras, quando
termina em L também, eles podem virar eis. Em vez de virar is, vai virar eis. Por exemplo, míssil vai virar mísseis. Fóssil vai virar fósseis. E projétil vai virar projéteis. Então, em algumas situações, nós temos que observar como ficam os plurais. M no final vai passar para NS. Homem, homens. Nuvem, nuvens. Trem, trens. Álbum, álbuns. Em outras situações, o L vai virar IS. Pastel, pastéis. Jornal, jornais. Farol, faróis. Sinal, sinais. Em outras situações, o ão, que a gente já aprendeu semana passada, ele vira ãos, como cidadãos, como mãos. Em outras situações, o ão vai virar ães, ães. Capitão, capitães. Cão, cães. Alemão, alemães. Em outras situações, o L vai ser trocado por és, não por is, por és. Então, nós temos míssil, mísseis. Fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Ok? Bacana. Agora, você vai pegar uma frase, né? Depois que a gente já treinou esses plurais, porque eles são muito complexos. Sempre tem uma regrinha nova, sempre tem uma coisinha em português que a gente vai estar lembrando sempre disso, tá bom? O que acontece? Na próxima atividade eu te dei umas frases e que você teria que passá-las para o plural. Para passar a frase, tanto para o singular quanto para o plural, você deve ler a frase toda e ir modificando palavra por palavra que deve ser modificada. Então, como saber qual palavra que vai ser? Você tem que ler a frase primeiro. Lê a frase toda e depois você vai fazendo a modificação. Acompanha comigo para você entender. Não tem como fazer de uma vez. Você tem que começar do princípio e ir até o finalzinho da frase, tá bom? É assim que a gente faz, tanto o plural quanto o singular, para você modificar as palavras e principalmente ter sentido na hora de escrever. Acompanha comigo aí. Não deixe de fazer a correção, tá? Olha só. O alemão mora na casa amarela. Alemão se aprendeu aqui, ó. Então vai ficar: os alemães moram, com M no final, nas casas amarelas. Os alemães moram, com M no final, nas casas amarelas. Ótimo. A letra B. O militar soltou o míssil que atingiu a cidade do capitão. Olha, preste atenção. O militar soltou um míssil que atingiu a cidade do capitão. Então, os militares soltaram, com M no final. Soltaram, com M no final. Os míssil, você aprendeu aqui, ó. Míssil vai virar mísseis. Então, soltaram os mísseis que atingiram, com M no final, as cidades dos capitão. Você aprendeu aqui também hoje, ó. Capitães. Então, dos capitães. Como é que fica? Corrija palavra por palavra. Os militares soltaram, com M no final, os mísseis que atingiram,
com M no final, as cidades dos capitães. Muito bem. O homem vendeu bombom no trem azul. O homem se aprendeu aqui, ó. Trem também. O bombom vai entrar na mesma regra, que termina em quê? Em M. Então, os homens venderam, com M no final, bombons, com NS no final, nos trens, você aprendeu aqui, azuis. Então, vou repetir as 3 frases para ver se você ainda tem alguma dúvida. O alemão mora na casa amarela. Os alemães moram, com M no final, nas casas amarelas. Letra B. O militar soltou um míssil que atingiu a cidade do capitão. Os militares soltaram, com M no final, os mísseis que atingiram, com M no final, as cidades dos capitães. Muito bem. O homem vendeu bombom no trem azul. Os homens venderam, com M no final, bombons com NS no final, nos trens, NS também no final, azuis. Muito bem. Então, você percebeu que para passar para o plural, você tem que ler palavra por palavra. E tentar lembrar da regrinha. Se termina com M, se termina com ão. Elas têm que ter sentido na hora que você vai ler. E para isso, você tem que ler palavra por palavra para você ir fazendo a modificação necessária. Tá ok? Então, não deixe de fazer a correção, nem deixar palavra nenhuma errada. Tá? Porque na hora que você for treinar, que você for estudar, se ela estiver errada, você vai acabar estudando errado também. Tá bom? Então, o plural, ele é meio complexo, porque você muda todas as palavras que são necessárias. Ok? Bacana. A próxima atividade falou com você sobre adjetivo. O que é um adjetivo? É aquela palavra que dá característica, que dá qualidade ao ser. Muito bem. Então, nós temos dentro do adjetivo, nós temos o adjetivo pátrio. O que é o adjetivo pátrio? O adjetivo pátrio é aquela palavra que diz a origem do ser. Vamos dar um exemplo. Ele nasceu na Itália. Ele é italiano, porque ele nasceu lá. É a origem da pessoa. Ele nasceu na Venezuela. Ele é venezuelano. Ele nasceu no Brasil. Ele é brasileiro. Então, o adjetivo pátrio, ele diz a origem do ser, de onde o ser veio, surgiu. Então, o adjetivo pátrio é a origem. O adjetivo comum é a característica, a caracterização que o ser tem. O adjetivo, ele concorda, como eu já te falei em português, usa muito o termo concorda, com o substantivo. Se o substantivo é masculino, o adjetivo é masculino também. Se o substantivo for feminino, o adjetivo é feminino também. Ok? Como é que eu vou saber, professora, se o substantivo é masculino ou feminino? Usando o artigo o ou a. Se você colocar o na frente e ter sentido, esse substantivo é masculino. Se você colocar o a na frente e ter sentido, esse substantivo é feminino. Um exemplo, casa. Substantivo casa. Você fala o casa ou a casa. Como você fala? Fala aí pro papai e pra mamãe. Você fala a casa. Então, o a na frente significa que a palavra casa é feminina. Por exemplo, portão. Você fala a portão ou o portão. Você fala aí pro papai e pra mamãe. Ah, você não fala a portão, você fala o portão. Então, se o ficou bem na frente do substantivo, é sinal que esse substantivo ele é masculino. Se o a ficar bem,
vai ser feminino. Ok até agora? Bacana? Então, sobre o adjetivo pátrio, que dá a origem do ser, vamos ver o que está pedindo a atividade. Acompanha comigo aí. Ele está pedindo que você escreva o adjetivo pátrio de cada um. Quem nasce no Canadá? Inclusive, eu coloquei aqui que, se fosse preciso, você podia fazer uma pesquisinha rápida. Porque muitas dessas palavras aqui você vai saber mesmo sem pesquisar. Pode ser que surja uma ou outra que você tenha dúvida. Mas isso não impede. Se você sentir a necessidade, pode fazer a pesquisa, não tem problema nenhum, tá bom? Quem nasce no Canadá é canadense. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce na Bahia é baiano. Porém, baiano não se escreve com o H. Só o estado da Bahia é que eles batizaram com o H. Mas o baiano não tem H não, tá? Quem nasce na Índia é indiano. Quem nasce na Espanha é espanhol. Se você quiser falar também no feminino, não tem problema não. Canadense, tanto para mulher como para homem. Mineiro, mineira. Baiano, baiana. Indiano, indiana. Espanhol, espanhola. Não tem problema nenhum, porque vai nascer feminino e masculino, não é mesmo? Então, só para conferir. Canadense, mineiro, baiano, indiano e espanhol. Espanhol com L no final, ok? Bacana. Nós aprendemos também que nós temos uma classe gramatical em português que se chama verbos. E os verbos, eles podem indicar três coisas: a ação, o estado, o fenômeno da natureza. Como é que eu sei quando é um, quando é outro? Analisando. Se a ação que está sendo praticada na frase for a natureza quem faz, é porque é um fenômeno da natureza. Se está dizendo como eu estou me sentindo, como a pessoa está se sentindo, está se mostrando, é um estado. E quando ela está praticando alguma coisa, eu consigo imaginar ela praticando, é uma ação. Então, ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vamos acompanhar direitinho para a gente entender o que está sendo pedido na atividade? Então, vamos lá. Leia as frases, circule os verbos que aparecem nelas. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer é circular o verbo. A palavra-chave que está fazendo alguma coisa na frase, que está falando o que está ocorrendo na frase. Aqui no meu caso, no computador, eu não consigo circular. Tá? Esse programa eu não consigo não. Eu vou colocar em negrito, que aí você acompanha a correção, tá bom? Então tá. Ontem choveu muito à noite. Ontem choveu muito à noite. Qual é o verbo? Fala aí pra nós, qual que é o verbo? É ontem choveu, é muito, é à ou à noite? Qual que é o verbo? É choveu. Choveu é o verbo. Então, eu vou colocar aqui em negrito, fica mais fácil para você ver. Não fica? Você vai circular no seu caderno. Eu vou fazer a parte grossa aqui, tá bom? Lucas coleciona figurinhas. Lucas coleciona figurinhas. Qual é o verbo? É Lucas coleciona figurinha. Fala aí pro papai e pra mamãe. O verbo é? Coleciona. Coleciona é o verbo. Muito bem, para quem acertou. Agora, aquele menino está gripado. Aquele menino está gripado. Qual é o verbo? É aquele menino, é está ou é gripado? Olha aí para nós. Fala aí pro papai e pra mamãe. Aquele menino está gripado. Então, o verbo é está. Muito bem. Joia. Aí, depois que você circulou o verbo, pediu que você indicasse que é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Antes disso, eu queria que você falasse aí comigo, com a mamãe. Vamos treinar um pouquinho, aproveitando essas três frases,
se elas estão no passado, no presente ou no futuro. O tempo verbal, ele diz o seguinte: o verbo vai estar no passado quando a ação já aconteceu, quando já ocorreu, já passou. O verbo vai estar no presente quando estiver acontecendo, no momento que a pessoa está vivendo. Então, nós vamos dizer que é no presente. E ele vai estar no futuro quando ele ainda não aconteceu, ele ainda vai acontecer. Então, passado, quando já aconteceu. Presente, quando está acontecendo agora. E o futuro, quando ainda vai acontecer. Então, vamos olhar essas 3 frases e ver se você entendeu direitinho. Você vai falar com o papai e com a mamãe aí. Se der, você escreve, não tem problema. É só para a gente aproveitar a atividade e já treinar uma outra parte dela, tá bom? Então, vamos acompanhar lá comigo? Acompanha lá direitinho. Você vai falar com o papai e com a mamãe. Choveu muito à noite. Ontem. Só a palavra ontem já falou que já aconteceu. Porque você, se fosse agora, você falaria hoje está chovendo. Mas ontem já aconteceu. Então, choveu vai estar no passado, no presente ou no futuro? Fala aí com o papai e com a mamãe. Se der, você pode escrever. Ah, choveu está no passado, porque já aconteceu. Muito bem. Lucas coleciona figurinhas. O verbo coleciona está fazendo agora. Nem passou e nem vai chegar. Está no momento. Então, coleciona está no passado, presente ou no futuro? Fala aí para o papai e para a mamãe. Vamos ver se você entendeu direitinho. Está no presente. Muito bem. Aquele menino está gripado. Está todo mundo vendo. Então, ele está gripado. Está no momento agora. Então, está no passado, no presente ou no futuro? O que você acha? Está gripado. Se fosse no passado, ele estava gripado. Se fosse no futuro, ele estará gripado. Só que ele está gripado, então ele está no presente. Muito bem. Agora vamos responder no resto da atividade. Você já fez aí, já recordou. Choveu é uma ação, é um estado ou um fenômeno da natureza? Choveu, quem é que chove? É a natureza. Então, se foi a natureza que fez a ação, então aqui vai ser um fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Muito bem. Lucas coleciona. Coleciona, ele pega as figurinhas e junta. Então é uma ação. E está gripado. É como ele se apresenta. Ele está gripado porque ele se apresenta gripado. Então, é um estado. Então, quando for a natureza quem faz, quem pratica, é um fenômeno da natureza. Se simplesmente está fazendo algo, é uma ação. Se está se mostrando, se apresentando, é o estado. Ok? Bacana. Na próxima atividade, eu te dei uma frase que está num tempo. E dei 2 tempos verbais para você modificar a mesma frase. Então, você teria que ler a frase e depois transferir essa frase para os outros 2 tempos verbais que foram pedidos. Ok? Então, recordando, os tempos verbais são presente, passado e futuro. Passado, quando já aconteceu. O presente, quando está acontecendo, no momento. E o futuro, quando ainda vai acontecer. Então, vamos acompanhar lá, para a gente ver certinho como fica a nossa frase. Olha só, analise a frase, depois reescreva. Reescrever, pessoal, é copiar de novo, tá? Para os tempos verbais pedidos. Lúcia adora visitar o museu da cidade. Adora. Eu estou pedindo que você passe essa frase
para os tempos passado e futuro. A mesma frase, então você vai mudar o verbo, o restante da frase não vai mudar não. Então, Lúcia adora. Adora significa que ela está no presente. Como é que vai ficar essa frase no passado? Lúcia adora visitar o museu da cidade. Como vai ficar o passado? O que você colocou? Lúcia adorou visitar o museu da cidade. Lúcia adorou visitar o museu da cidade. Muito bem para você. E como vai ficar essa frase no futuro, que ainda não aconteceu? Como vai ficar essa frase? Lúcia adora visitar o museu da cidade. No futuro. Lúcia adorará, com acento agudo no último A. Adorará visitar o museu da cidade. Lúcia adorará visitar o museu da cidade. Viu como essa atividade é complexa? Você tem uma frase num tempo verbal e ia passar a mesma frase para dois tempos verbais diferentes. Quando é assim, você vai modificar o verbo. Vai obedecer ao verbo se é no tempo passado, se é no tempo presente, se é no tempo futuro. Ok? Preste bastante atenção na hora de fazer essa modificação, para não modificar outras palavras que mudem o sentido da frase. Então, repetindo para você, para sua correção, tá bom? Acompanhe aí comigo. No passado, Lúcia adorou visitar o museu da cidade. No futuro, Lúcia adorará visitar o museu da cidade. Muito bem. Joia, joia, joia. Nessa atividade, nós tivemos vários tipos de exercícios que nós podemos exercitar o português no dia a dia. Primeiro, a interpretação de texto, que é ler o texto com atenção e tirar as respostas do texto. O segundo, nós englobamos um pouquinho de cada coisa que a gente estudou. Substantivo próprio, substantivo comum, classificação com o número de sílaba, recordamos dígrafo, os tipos de frase que nós aprendemos. Isso indo no texto, você tem que ler o texto toda vez que pedir para você encontrar as respostas. Bacana? Depois, nós fizemos os plurais. Com algumas regras novas, nós aprendemos alguns plurais. Dentro desses plurais, nós passamos as frases, que nós temos que modificar palavra por palavra para procurar e escrever o plural correto. Bacana. Depois, nós vimos os adjetivos, que são os adjetivos nas qualidades e características do ser, e os adjetivos patos, que é a origem de cada ser. Muito bem. E por último, nós trabalhamos com o verbo, lembrando que ele indica ação, o estado ou fenômeno da natureza. Muito bem. Fenômeno da natureza, quando a natureza pratica. Ação, quando alguém faz alguma coisa na frase. E o estado, como ela se apresenta, como ela se sente. Ótimo. Depois nós tivemos os tempos verbais, presente, passado e futuro. Eu te dei uma frase que você ia passar para os outros dois tempos. Você modifica o verbo de acordo com o tempo verbal. Bacana. Eu tenho certeza que deu para recapitular muita coisa que a gente já aprendeu. E daqui para frente a gente vai trabalhando sempre mais raciocínios, porque é o que a gente precisa para a gente entender melhor tanto o português quanto a matemática, tá bom? Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus os abençoe e possam descansar bastante, tá? Se preparar, né, para a próxima semana, que Deus ilumine cada família, cada ser, cada membro da sua casa, que Deus proteja você de todos os perigos, meu querido, e que guarde no coração a certeza que eu estou torcendo pelo seu sucesso, que você é muito importante para todos nós, viu? Papai e mamãe, sejam sempre bem-vindos e eu agradeço de coração todo o auxílio que vocês têm nos dado e dado aos nossos pequenos também. Muito obrigado, porque esse tesouro, ele é seu, mas ele está emprestado com a gente, com muito carinho, com muito respeito, para que ele possa ser sempre lapidado e
obter o sucesso que ele necessita e que ele merece. E que Deus os abençoe sempre. Ótimo final de semana e um grande beijo para todos. Fiquem com Deus, meus amores. Amo todos vocês. Um beijo grande.